Oiê, hoje eu vou falar sobre os tipos de sujeito e predicado. Sujeito e o predicado são dois termos essenciais da oração. O sujeito é o elemento que executa ou sofre a ação do verbo no enunciado, e o predicado é o que corresponde aos próprios enunciados, feitos composto do verbo, objeto e complemento. Quando a oração apresenta sujeito, o predicado está relacionado a ele. Então, eu vou falar sobre o sujeito agora. O sujeito é um dos termos essenciais da oração, sendo o elemento que realiza ou sofre a ação expressa pelo verbo. O sujeito ele pode ser classificado das seguintes formas, que é simples ou composto, expresso ou oculto, indeterminado e agente, paciente ou agente e paciente. Então, ele pode ser de vários tipos. E tem vários tipos de sujeito. Tem um sujeito simples, tem um sujeito composto, tem um sujeito expresso, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito agente, o sujeito paciente e o sujeito agente e paciente. E eu vou falar um pouquinho sobre esses sujeitos que eu falei. O sujeito simples sujeito simples é que apresenta apenas um núcleo. Um exemplo é o meu gato come bem. O sujeito composto, ele apresenta mais de um núcleo. Então, um exemplo é o meu cachorro e o meu gato comem bem. Então, é o que? O cachorro e o gato. O exemplo expresso, ele aparece explicitamente no enunciado. Nós contamos a história para ele. Então, o sujeito expresso sempre vai aparecer no enunciado. O sujeito oculto não aparece especificamente no enunciado. É um sujeito indedificável, mas que fica submetido pelo contexto. Um exemplo é, contamos história para ela. Tem o sujeito indeterminado. Não é identificável nem indicado no enunciado, não sendo possível saber quem é esse sujeito. E ele ocorre na terceira pessoa do plural, sem confusão de índice de indeterminação do sujeito. Um exemplo é, precisa-se de auxiliares na escola. Sujeito agente é a realização do verbo. Um exemplo, Vitor e Ana viram tudo o que aconteceu. Tem o sujeito paciente, que ele sofre a ação do verbo. Um exemplo é, Vitor e Ana foram vistos no evento. E tem o sujeito agente e paciente, que ele realiza e sofre ao mesmo tempo a ação do verbo. Então, o sujeito agente e paciente junto, ele vai sofrer ao mesmo tempo a ação do verbo. O exemplo é, Vitor e Ana se viram no evento. Esses que eu falei são os sujeitos e os 8 tipos de sujeitos. Agora eu vou falar sobre o predicado. O predicado ele é classificado como nominal, quando seu núcleo é um nome, substantivo, adjetivo ou pronome. Unido ao sujeito por meio de um verbo de ligação, aquele que expressa um estado permanente, transitório ou aparente. O predicado nominal apresenta o predicado do sujeito, um termo que classifica o sujeito da oração. Um exemplo, João é muito esperto. Aí tem o predicado verbal e o predicado verbo nominal. O predicado verbal tem como núcleo um verbo, elemento principal do enunciado que se organiza. Pode-se formar apenas um verbo intransitivo, que não precisa de nenhum complemento. Pode transformar um verbo transitivo direto, que precisa de complemento para a preposição.
Tem o exemplo transitivo indireto, que precisa de complemento com uma proposição. Tem o verbo transitivo direto e indireto, que ele apresenta complementos com e sem preposição. E predicado verbo nominal é como o próprio nome indica. Ele apresenta dois núcleos, um verbo e um nome, por isso que se chama verbo nominal. E um exemplo é nós festejamos animados naqueles dias. Então, isso tudo que eu falei são os tipos de sujeito e predicado.